Ouvido Clínico. A Ordem Explica. Bom dia. Olá, eu sou o João Frutuoso, médico especialista em Medicina Interna e Medicina Intensiva e faço parte deste grupo de literacia em saúde que temos na Ordem dos Médicos. Bem-vindos a mais um episódio do Ouvido Clínico, A Ordem Explica, que é um podcast da Ordem dos Médicos para todos, dedicado a melhorar a literacia em saúde, onde médicos e não só conversam sobre saúde de forma descontraída e com linguagem clara. Aqui falamos de temas de medicina do dia-a-dia com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e a prevenção da doença. Estamos a assinalar o mês do coração nesta série e vamos fazer uma série de podcasts sobre fatores de risco cardiovasculares. E hoje vamos falar sobre um tema demasiadamente importante, as dislipidémias. E para isso contamos com um convidado muito especial. Tenho a satisfação de vos apresentar o Dr. Francisco Araújo, especialista em Medicina Interna e o presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose. Olá, bom dia. Olá, João. Como está? Muito bem, obrigado. Quando falamos de dislipidémia, do que é que estamos exatamente a falar? É só o colesterol alto ou podemos estar a falar de algo um bocadinho mais amplo? Sim, estamos a falar de uma série de doenças ou de alterações, algumas delas não são necessariamente motivo de doença, que têm repercussão nos vários lípidos que temos no nosso organismo. E quando nós estamos a pensar naqueles que são mais importantes para a nossa saúde e que fazem transportar as gorduras dentro do nosso organismo, pensamos sempre em colesterol, obviamente, mas também temos que pensar nos triglicéridos. Dentro das formas de colesterol temos que pensar que há vários tipos de colesterol que estão em circulação. As LDL, que são as partículas mais responsáveis pela aterosclerose, pela doença dos vasos. As HDL, que nós não temos tanta certeza, aparentemente são protetoras, mas dependem mais se são funcionais do que a quantidade que temos em circulação. Temos outros tipos de lipoproteínas que são de origem mais genética, como a lipoproteína A. Portanto, tudo isso pode dar alterações que são compatíveis com a saúde, outras vezes causam doença, e tanto podem estar alteradas por estarem em demasia, mas também por estarem em falta, por estarem reduzidas. E porquê é que acaba por ser tão importante falarmos de lípidos, gorduras no organismo quando tratamos da prevenção de fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente o AVC, o infarto agudo do miocárdio? Porque essas doenças, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, na sua grande maioria têm como origem a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença da parede das artérias em que o colesterol se deposita e que vai formando ao longo de anos uma doença silenciosa que não dá sintomas e que pode depois apresentar-se clinicamente com esse tipo de manifestação, com uma doença cardíaca, com uma doença cerebrovascular, com uma doença arterial periférica, que é, no seu conjunto, a grande fatia das causas de mortalidade cardiovascular. Eu lembro-me que das coisas que às vezes se dizia aos doentes é que a dislipidémia não dói. A dislipidémia, Nem a tensão alta, nem a diabetes. Reparar, estas doenças crónicas dão complicações, mas muitas vezes não dão sintomas. Claro que uma hipoglicemia pode dar, claro que uma tensão muito alta pode dar uma cefaleia, por exemplo, uma dor de cabeça. O colesterol não dá dor, o colesterol não se sente. E depois há uma série de circunstâncias que fazem com que as pessoas desvalorizem essa situação, porque é muito frequente em Portugal, por exemplo, as pessoas terem um nível de colesterol acima do normal. Mais de metade das pessoas que frequentam os cuidados de saúde primários têm um nível de colesterol acima do que é desejável para eles. Portanto, para as pessoas isto é quase como se fosse o normal, o habitual, e não é necessariamente. Não existe um valor normal de colesterol, existe um valor normal que seja genérico para toda a população. É diferente consoante o risco que essa pessoa tem. Uma pessoa jovem, ter um colesterol de determinada magnitude é completamente diferente se essa pessoa já teve um infarto ou um acidente vascular cerebral, em que temos de trazer os níveis muito mais cá para baixo, muitas vezes, ou quase na maioria dos casos, com terapêutica também medicamentosa e não só com estilo de vida. Eu lembro-me do slogan The Lower the Better, em que nas guidelines vão sempre reduzindo progressivamente os níveis de... Sim, o que cria muita celeuma, porque as pessoas pensam que isso pode ser uma invenção da indústria para poder vender mais medicamentos, mas os valores que nós defendemos para pessoas que já tiveram um infarto, já tiveram AVC, são semelhantes àqueles com que nascemos e que é perfeitamente
razoável e que na altura da nossa vida, quando somos bebés, que queremos mais membranas celulares, precisamos do colesterol para produzir hormonas, precisamos para uma série de constituintes das nossas barreiras, e esses valores chegam perfeitamente, os 50 de LDL, ou até abaixo disso. Nós nascemos com um colesterol total de 50 a 70 mg por decilitro, é perfeitamente suficiente para podermos viver. Sim, porque não podemos esquecer que o colesterol não é só aquele inimigo que nós temos, mas também faz parte de muita síntese das nossas hormonas e do nosso equilíbrio. Claro, quando está mais é que faz mal. Se nós pensarmos nos outros fatores de risco, nós também precisamos de ter tensão arterial, nós precisamos ter alguma pressão de pressão, o sangue não circulava e andávamos todos de gatas, nem sequer nos conseguimos levantar. Assim como precisamos de açúcar, mas o açúcar em excesso provoca diabetes. Tudo é uma questão de bom senso e de razoabilidade. Para o colesterol também. O que tem é que durante muito tempo, e também a doença cardiovascular era completamente diferente, porque era muito mais fatal do que é hoje em dia, quando começou a Revolução Industrial, de repente os níveis começámos a comer de outra maneira, e os níveis de colesterol subiram em flecha. E, portanto, nós temos hoje em dia níveis mais razoáveis, mais moderados do que tínhamos há 50 anos atrás. Fruto também da nossa alimentação que mudou, mas também da terapêutica que temos ao dispor e que salva vidas, em alguns casos. Há bocado estávamos a falar da questão da indústria farmacêutica e que poderia haver um interesse financeiro subjacente, ou seja, isto faz parte daqueles mitos que por vezes entram... Sim, entram mitos com uma facilidade, é incrível, porque nas lipidémias os mitos entram com muita facilidade, muito mais do que propriamente... Há mais mitos, há coisas que ainda se ouve. É uma coisa importante, nós sabemos que isso contribui às vezes, a desinformação que existe, contribui para as pessoas deixarem de tomar a medicação. Isso para os doentes de alto risco pode ser bastante perigoso e pode condicionar um novo evento cardiovascular. 10% dos eventos cardiovasculares na Europa que se repetem têm a ver com a falta de adesão à terapêutica. É claro que toda a desinformação que possa existir pode contribuir para que as pessoas deixem de tomar medicação ou nunca iniciem. Existe um medo quase patológico em relação a alguns medicamentos para o colesterol. Se eles têm efeitos secundários, claro que têm. Também a aspirina tem, também os anti-inflamatórios que tomamos para as dores de cabeça têm. 10% dos doentes que tomam estatinas têm efeitos musculares, mas 90% não têm. E temos mais uma vez que pensar também que nem toda a gente tem indicação para fazer medicação. Deve-se avaliar o risco cardiovascular dessa pessoa e decidir se tem ou não indicação, ou se chega a fazer dieta, por exemplo. Aqui estou a lembrar-me também, aqueles doentes que apareciam na consulta e dizem: "Oh, doutor, eu sou magro, como é que eu tenho colesterol?" Porque 2/3 do colesterol que nós temos no nosso organismo é sintetizado pelo nosso fígado. À volta de 1/3 vem da nossa alimentação e, portanto, nós podemos ter traços genéticos que nos façam ter um colesterol mais elevado. Claro que se a pessoa só comer porcaria todo o dia, obviamente vai ter um valor ainda mais elevado do que a sua genética propicia. Mas, de uma forma global, claro que a pessoa obesa tem mais tendência para ter colesterol elevado, porque também tem um comportamento alimentar muitas vezes que se propicia a isso, mas a pessoa ser magra pode ter um colesterol muito elevado e parte dos meus doentes, estou-me a lembrar, que têm formas genéticas de hipercolesterolemia, são magros. Sim, e depois também a questão do estilo de vida também é fundamental. Às vezes as pessoas pensam que é só tomar a medicação e que as coisas resolvem, mas não, tem que haver também um comportamento também inerente ao doente para que também haja um auxílio ao próprio tratamento da doença. O estilo de vida é fundamental, não só porque reduz o colesterol, porque isso reduz de uma forma moderada, não há, por exemplo, reduz muito bem os triglicéridos, uma dieta eficaz, mas o colesterol nem sempre isso acontece pela tal produção do fígado que existe, que contraria a dieta que possamos fazer. Mas o estilo de vida, quer o exercício, quer a dieta, são fundamentais para reduzir o nosso risco de ter doenças sistémicas, porque não estamos a falar só de colesterol, estamos a falar de uma doença aterosclerótica ou de outras, de osteoporose, de obesidade, que vai condicionar a problemas a nível de osteoarticular, enfim, a nível de problemas respiratórios. Há uma série de benefícios que se tem com uma dieta adequada e para a qual a nossa dieta antiga, mediterrânica, continua a ser um oásis do ponto de vista das dietas que existem por aí, pelo mundo fora. E já que estamos a ver que todos nós, ou seja, sendo magros, sendo gordos, obesos, podem ter, quem é que deveria estar particularmente atento ao rastreio
da dislipidemia? Ao rastreio, ou seja, médicos, todos temos de estar alertas. Por exemplo, há uma parte da nossa vida em que as mulheres só têm um médico, que é uma ginecologista, uma obstetra. Se esse ginecologista não tiver alerta a uma tensão alta ou umas alterações nas análises, não vai referenciar para o seu médico de família, para o médico hospitalar, que possa avaliar a situação de uma forma mais aprofundada. Se os pediatras não estiverem atentos a que existe uma história familiar significativa do ponto de vista cardiovascular, por exemplo, que os pais têm colesterol elevado, não vai fazer essa avaliação da mesma maneira que o fará se tiver atenção a esse detalhe. Portanto, todos somos responsáveis. E as próprias pessoas também, ou seja, não diria os doentes, a população em geral tem que estar alerta. Nós temos na Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, escolhemos um lema para este mandato que chamamos o ABC do colesterol. E o A será de avaliar, é necessário que a pessoa avalie o seu colesterol. Depois o B é criar balizas, qual é o alvo que nós queremos, qual é o valor que é, porque é diferente de pessoa para pessoa. E depois o C, que é o controlar. Se nós não formos ao médico pelo menos uma vez por ano, deixamos de passar a oportunidade de controlar os nossos fatores de risco. O colesterol é um deles, mas os outros também. Sim, e hoje se calhar fala-se também de uma questão importante, que não é só ver o doente com dislipidemia, mas é o risco global do doente, a integrar a diabetes, a hipertensão. Mas é óbvio, ou seja, há pessoas, nós podemos ter o colesterol muito elevado ou elevado e não termos doença. Por isso, nós temos, para proteger a tal barreira, a tal parede das artérias, temos uma membrana que se chama endotélio, que serve como um filtro. Se esse filtro estiver espetacular, são as células endoteliais que o fazem, nós podemos ter níveis mais elevados de colesterol, temos 2 irmãos que têm o mesmo nível de colesterol e um não ter doença e o outro ter. O que tem doença geralmente tem coisas que provocam disfunção desse endotélio. E coisas são essas? Aquelas que nós sabemos que fazem mal à saúde dos nossos vasos. São o tabaco, é a diabetes, é a tensão alta, é o próprio stress, são as doenças inflamatórias que causam que essa barreira de endotélio se torne mais permeável, como se um filtro abrisse os poros e deixasse que o colesterol entrasse para a parede das artérias, condicionando maior doença. Por isso, existem ferramentas que nos permitem calcular o risco da pessoa ter um evento cardiovascular há 10 anos, por exemplo, e que nos permite ter noção se tem indicação para fazer medicação, se tem medicação para fazer, qual é o valor-alvo que nós queremos atingir da tensão arterial, do colesterol, do controle da glicémia, e portanto são ferramentas que nos permitem olhar para um doente como um todo, porque não interessa tratar só o colesterol quando a pessoa tem a tensão alta e não o fazemos, ou ao contrário. E portanto são cada vez mais informações que são muito úteis e que as pessoas cada vez estão mais consciencializadas também disso e interferem e têm um papel importante na relação médico-doente, na escolha terapêutica, na forma como devem ser tratados, e isso é uma mais-valia hoje em dia no tratamento das doenças crónicas. É aquela visão holística, no fundo, que o internista deve ter, de ver o doente como um todo. Mas do ponto de vista do risco cardiovascular, acho que cada vez mais todos temos essa tendência. Os cardiologistas, os neurologistas, os internistas, os médicos de família são a primeira linha da frente, sobretudo em prevenção primária, portanto, pessoas que não tiveram ainda um evento, a responsabilidade é de todos, como lhe dizia. E ainda há pouco falou-se da lipoproteína A. E porquê é que ultimamente se começa a falar mais dela? Como é que entra a lipoproteína A? A lipoproteína A é uma partícula que também transporta colesterol nocivo, que sabemos que é transmitida geneticamente na sua esmagadora maioria e, portanto, basicamente hoje em dia sabemos que basta fazer um doseamento uma vez na vida, para algumas exceções, mas no geral é isso, e que condiciona maior risco de doença cardiovascular e maior risco de doença valvular aórtica. Não tem ainda tratamento específico, mas é um fator, como os tais que eu dizia, que se acrescenta aos outros, que vai somar do ponto de vista de aumentar o risco cardiovascular. E lá está, eu aqui até estava a pensar a partir daqui começarmos a falar das questões genéticas, e às vezes que é muito subdiagnosticado, é que há pessoas com maior risco de doença e que se calhar vão começar a fazer rastreios mais cedo, nomeadamente aquelas pessoas onde há uma suspeita de hipercolesteremia familiar. Claro. Nós achamos que o rastreio do ponto de vista da dislipidemia deve ser global e devia começar nas crianças. Todas as crianças, por volta dos 6, 8 anos, deviam testar fazer um perfil lipídico para perceber, nomeadamente, se tem uma doença genética associada ao colesterol. E dentro dessas, a hipercolesteremia familiar é de longe a mais frequente e aquela, não diria a mais perigosa, mas condiciona um risco cardiovascular
muito elevado ao longo da vida, são doentes sempre de alto risco ou muito alto risco se tiverem outras doenças associadas, outros fatores de risco associados. São pessoas que têm muitas vezes níveis de colesterol total acima dos 300 miligramas, mas pode ser um bocadinho mais baixo, que estão associadas e muitas vezes a mutações que podem ser identificadas, e nomeadamente em Portugal temos um programa de rastreio que é liderado pela professora Mafalda Bourbon no Instituto Ricardo Jorge e que nos permite identificar com muita segurança esse tipo de patologia. Sabemos que esses miúdos, porque pode ser diagnosticado em crianças ou em adolescentes, têm um acompanhamento pelo seu pediatra, que muitas vezes passam depois para as consultas de risco vascular, por exemplo, na idade adulta, que eles beneficiam de fazer medicação para reduzir a probabilidade aos 40, aos 50 anos terem doença, e alguns deles até têm formas muito graves. Quando recebem o gene do pai e da parte da mãe, são crianças que, por volta dos 10, 12 anos, podem ter um infarto agudo de miocárdio que pode ser fatal. E, portanto, nós temos de estar atentos a reconhecer essa situação, porque existe tratamento que reduz a probabilidade de eles virem ter um evento cardiovascular que pode ser fatal. E há algum sinal a que os pais deverão estar atentos nas crianças ou mesmo no adulto para... Há alguns, quer dizer, o diagnóstico existem algumas particularidades clínicas, de facto, nomeadamente da pele, que pode haver acumulação de colesterol, mas eu diria que o mais importante para as pessoas saberem é, história familiar que seja significativa. Numa história familiar em que há um infarto ou um AVC fatal antes dos 60 anos ou dos 50 anos, isso deve-nos fazer pensar que essa família pode ter alguma alteração genética que seja importante. E depois o perfil lipídico, portanto as análises que nos vão mostrar que essas crianças ou esses jovens têm alterações do ponto de vista, ou adultos, porque muitos deles são diagnosticados na idade adulta e infelizmente alguns deles só são diagnosticados depois de terem tido um infarto ou um AVC aos 40 ou 50 anos de idade. E isso faz com que aquilo que eu lhe dizia, aquela história do ABC, o avaliar o risco, avaliar as análises, servem para exatamente reconhecer o risco e podermos iniciar mudanças de estilo de vida ou tratamento médico, se for caso disso. E há a percepção de que em Portugal, por exemplo, continua a haver um subdiagnóstico destas doenças e que poderíamos estar a fazer algo mais? Sim, nós temos seguramente menos de 10% dos doentes diagnosticados, o que obviamente é uma pena, porque se nós conseguimos reduzir a probabilidade de existir uma complicação desta doença nessas pessoas, vamos todos ganhar. A sociedade também ganha, porque vamos ter menos despesas, vamos ter pessoas que perdem uma quantidade de vida útil de trabalho porque ficam com insuficiência cardíaca após um infarto ou porque ficam com sequelas de um AVC. Portanto, é importante reconhecer, porque na prevenção, de facto, como se costuma dizer, é onde está o ganho. Quando nós já temos um evento, já vamos muitas vezes tardiamente ajudar essas pessoas. É a importância então da prevenção primária aqui que nós tentamos também hoje. Por isso é que eu lhe dizia que é tão importante o papel do pediatra ou do médico de família, porque estão muitas vezes as pessoas que estão em primeira linha a avaliar pessoas que não têm uma doença estabelecida, mas que têm risco dela poder acontecer. E quando um especialista, um clínico, quando não se dedica propriamente à lipidologia, o que é que ele pode fazer quando se acha que tem um doente com uma forma rara de hipercolesterolemia? Existem alguns centros de referência, a maior parte das consultas dos hospitais centrais tem alguém que gosta desta área e que está ligado a ela, seja internista, seja endocrinologista, seja cardiologista, é procurar a consulta da sua área de referência para poder ter um aconselhamento. Claro que no caso da hipercolesterolemia familiar, que seja mais frequente, ou seja, que só herdamos um dos genes, todos nós podemos começar o tratamento e quando não conseguimos atingir o valor-alvo, então referenciar um doente a uma consulta hospitalar, porque há medicamentos que só são fornecidos a nível hospitalar em Portugal hoje em dia. E o que é que acha quais são os erros mais comuns e que atrasam o diagnóstico e o tratamento destes doentes? Eu acho que é o desvalorizar. Existe também um bocadinho às vezes de inércia, quer do doente, quer nossa, não é? Muitas vezes eu olho para umas análises e a pessoa diz à minha frente, mas sabe que isso foi depois do Natal, ou foi porque estive mais parado porque estive deprimido, ou há sempre uma desculpa e nós muitas vezes vamos atrás disso. Portanto, o que é fundamental é percebermos quando há uma alteração no perfil das análises, se isso tem a ver com uma causa secundária, por exemplo, uma alteração da tiroide,
ou uma alteração a nível do rim, mas no geral isso implica avaliar o risco dessa pessoa e percebermos qual é que é a atitude que devemos ter depois disso. Então o essencial aqui acaba por ser não ir em dois extremos, ou seja, nem banalizarmos um perfil lipídico alterado, nem achar que tudo se resume a um número ou a uma medição. Há um estilo de vida que implica no risco cardiovascular global e há depois fatores hereditários, há fatores que temos que os reconhecer e que quanto mais cedo melhor, porque acaba por ser a questão da carga de doença que se vai acumulando ao longo dos anos. É verdade, ou seja, quanto mais depressa, quanto mais cedo nós reconhecermos o risco dessa pessoa, mais depressa podemos mudar comportamentos ou podemos iniciar tratamentos que vão diminuir essa carga acumulada de doença ao longo da vida. Isso está bem estabelecido. É muito interessante perceber, por exemplo, que neste momento está a ser feito um estudo nos Estados Unidos com jovens de 20 anos sem doença nenhuma, em que se começa a tentar perceber se, nessa altura, se reconhecer o risco e todos iniciarem medicação, todos iniciarem uma mudança de estilo de vida radical, se nós conseguimos travar o aparecimento de doença aterosclerótica ao longo da vida, o que significa que pode mudar a nossa forma de lidar com os doentes nas próximas gerações. Só para não saber, isso acaba por ser um Framingham em esteroides. Sim, não é feito pelo Framingham, mas é feito pelo Fuster, que é um médico que trabalha nessa área e que tem uma ideia genial, que é, se eles estiverem acima de 55 de LDL, dão inclisiran, que é aquele fármaco que é 2 vezes por ano, injeções que reduz 50% o colesterol, pode mudar a nossa forma de lidar com esta doença. Para terminar, se tivesse uma mensagem que gostasse de deixar ao público sobre colesterol e prevenção do risco cardiovascular, o que é que diria? Eu diria que recorra ao seu médico, discute isso com ele, portanto fazer essa tal avaliação, que quando se percebe qual é o nível de risco que essa pessoa tem, o que é que deve fazer, pensando no estilo de vida que pode ser diminuir o stress, diminuir o consumo de sal, aumentar o exercício físico que faz por dia, seguramente ter algum cuidado na alimentação, sobretudo no que são gorduras saturadas, fritos, etc. E depois, quando chegam à conclusão, nos casos que é preciso iniciar a medicação, não a abandonar, discutir com o médico se tiver algum efeito secundário, mas não deixar de tomar a medicação, que pode reduzir o risco de ter um evento cardiovascular, pode ser fatal. Fica então importante que não é só o colesterol, mas são todos os fatores de risco cardiovascular que temos que combater em conjunto. Muito obrigado, Dr. Francisco, por este momento e pela sua disponibilidade em vir esclarecer e ajudar as pessoas a aumentar a sua literacia nesta área tão importante. E assim que nos está a ouvir, agradeço mais uma vez estarem connosco. Relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Siga-nos também no Instagram e Facebook da Ordem dos Médicos, onde nós vamos disponibilizando informação do Gabinete de Literacia em Saúde. E até ao próximo episódio, e não se esqueça, informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido Clínico. A Ordem explica.